Acordei num barco. Ninguém sabia onde era exatamente. Fui lá na janela ver se reconhecia. Um infinito de água. Nem vi o tempo passar. O barco atracou numa festa. Dancei tanto, com tanta gente. Parecia um carnaval do futuro. Amanheci num rio, numa floresta. Conheci um bicho que tem gosto de coco. Não sei. Ganhei outro presente. Disseram que eu ia precisar. E segui com as meninas. Fiz amizade com a galera do futebol. Na despedida me mostraram um barco que ia me levar de volta. Mas de volta pra onde? Eu lembro que naquela manhã que eu soube que eu ia ter que ficar trancada dentro de casa, eu pensei, como que a pessoa mais hiperativa do mundo vai conseguir ficar trancada dentro de casa, assim? Isso me gerou uma angústia muito grande, mas eu fui tentando buscar algum estado, assim, de presença, de algo que me pudesse trazer o mínimo de felicidade que fosse. E foi aí que eu lembrei da fotografia. A cada ida ao supermercado, eu aproveitava e registrava tudo de interessante que eu via pelo caminho. A rua da minha antiga casa agora era bem mais vazia. O céu do posto 5 ele continuava lindo, mas o calçadão vazio. Na verdade, talvez não tão vazio assim. E aí eu me deparava com coisas assim. O Ayrton Senna de máscara em pleno verão. E o meu vizinho maravilhoso, poeta, também. Outra semana, e eu me alongava em casa e mais uma vez saía. Eu tava amando ser fotógrafa. Eu sentia nisso uma potência. Eu adorava redescobrir as linhas, os espaços e as formas, símbolos de medo e lembranças de amor e festa. Quando o mundo voltaria ao normal, isso eu não sabia responder. Você já pensou que você tem um talento artístico dentro de você e pronto para ser descoberto?
Meu nome é Iraci, eu tenho 44 anos, tenho 3 filhos. O primeiro filho meu é do meu primeiro casamento, nasceu no ano de 2000, está com 18 anos. Do segundo relacionamento eu tive o Christian e a Meriel. O Christian com 14 anos e a Meriel com 11 anos. Me separei no segundo casamento com 40 anos e 1 ano e meio depois eu conheci o Márcio. A gente namorou pouco tempo, cerca de uns 2 meses, e aí a gente casamos. Tem 2 anos que a gente casou. Eu fui a única que herdei de natureza, de vontade, a profissão do meu pai. Pai, na verdade, ele criou eu como se fosse um menino homem, como se fosse a imagem dele. A chance que você tem de se tornar uma mestra de obra é só se você pegar nas construtoras, que não dá um espaço para mulheres. Vai para o processo de seleção, prova, tudo. Mas os nomes têm muitas divergências, né? Eu não sabia dessa que tinha Iraci no sexo masculino. E tem. Então, quando eles viram entrar dentro do escritório uma mulher, aí... Mas a senhora é só ela. Não vai dar certo. Eu não recebia essa negativa, assim, que elas não contratam mulher. Mas e as engenheiras? Mas elas só passam na obra e saem. É diferente. Você ficar dentro de uma obra o tempo inteiro é diferente. Eu não vou falar pra você que tem coisas que eu faço. Que não, tem coisas logicamente que é da estrutura física masculina mesmo fazer, né? Mas assim, eu não corro delas. Se tiver que fazer, se não tiver mais ninguém para fazer, eu vou fazer também. Vai ser no meu tempo, mas eu faço também. Se eu imaginei algum dia que eu iria me tornar pedreira, não. Eu nunca imaginei isso, né? Como também a gente não imagina que vai passar por tantas coisas, mas que no decorrer do caminho a gente tem que dar o desvio, né? A gente tem que sair a tangente assim na esquerda assim, e procurar um novo rumo, um outro caminho pra gente, né? Mas é o que eu falei, dentro dessa procura tem que ser aquilo que te faça feliz, que te faça bem. Que se vai te estacionar no mesmo lugar, então você não mude, não saia. Na vida tem todos esses desafios. Tem na criação de um filho, até
na criação daquilo que você é. Porque às vezes o pai ensina uma coisa e quando a gente chega aos 17, 18 anos, a gente entende que aquilo que o pai ensinou não é tão certo assim. Mas tem gente que segue a vida toda ainda aceitando só aquilo que o pai ensinou. Quer dizer, então você não se abriu para você ver outros ângulos, outras coisas. Você não viu que o mundo não é só preto e branco, que o mundo é colorido, né? São feitos de cores, de diferenças. Então, se você não está apto para viver nessa diferença, então prefira morrer mesmo, porque lá não tem diferença, lá é tudo igual. Eu fiz 2 cirurgias. Eu retirei 2 tumores por causa das violências sexuais que eu sofri. E para mim era tudo normal, porque eu não sabia qual que era. Eu fiz a segunda cirurgia, foi aonde eu fui chamada por um assistente social e uma psicóloga que falou para mim que aquilo que eu vivia era uma violência. Porque eu fiquei com lesão, né, no órgão genital de 90%. Mesmo sendo feito plásticas, ainda ficou as lesões, né? Então, assim, quando eu me separei, eu fiquei 2 anos sozinha. E depois eu me casei de novo. Mas durante 4 anos nós fomos casados. E aí começou de novo a minha luta. Porque eu me culpava por a situação. Então eu passei a beber. O dia que eu falei para o Maurílio, que eu descobri as traições, e que eu falei para ele que eu não queria mais, ele disse para mim que ele daqui não saía, que ninguém tirava ele. E agora você vai lá na delegacia da queixa. Vai lá e fala para eles. Eu não acreditava que o Maurílio estava fazendo aquilo, porque ele já sabia que eu tinha passado por aquela situação no primeiro casamento. E resolvi dar um ponto final. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma faca e ele saiu do quarto. E eu peguei, risquei a faca na parede e falei, você sai. Você não sai daqui hoje. Porque se você dormir dentro dessa casa hoje, eu vou te explicar. Você vai sair daqui picadinho. Então aí ele olhou pra mim e ele viu uma nova vida. E falei pra mim mesma, se eu soubesse que ele ia temer, eu já tinha feito isso há muito tempo, não tinha nem procurado a justiça. Ano passado, pela vergonha que eu passei, e eles não tiraram ele. Quem tirou ele de dentro de casa foi eu mesma. Eu nunca adquiri problemas de saúde, dores nas costas, ou qualquer tipo de dores por causa da minha profissão. As dores de carregar uma pessoa nas costas, um homem nas costas, essa é a mais difícil, essa é a mais pesada. Recordar a felicidade é algo que pode doer.
Talvez porque a sensação de estar feliz se confunde com a de viver. Se é possível sorrir enquanto a dor tortura, escondendo a verdade, também é possível chorar quando ao lembrar de tudo que valeu a pena enquanto infinito. Pode ser por sentir que o passado não retorna. Pode ser por perceber que o futuro foi interrompido. Há quem busque a ausência da dor para suportar a realidade. E há quem estabelece a presença do irremediável mal que é a indiferença. Nesse dualismo desonesto, a vida tenta encontrar um anestésico para suportar o terror de existir quando se é silêncio. Quando a voz grita e o que se ouve é uma mudez programada, pronta para ser recordação. Esse terror sufocante devora o passado e o presente em uma espiral alucinógena de solidão forçada. O medo, já instalado, assume formas concretas. 1, 2, 3, 80 configurações do mesmo medo. Vem a dor, a descrença e o peso da perda. Não se sabe ainda o que foi perdido. Talvez porque pensar no que não se tem seja impossível. Talvez porque a liberdade para pensar esteja sufocada. Talvez porque existir seja somente uma recordação da realidade destruída, exterminada. A verdade é que, sem passado e sem presente, o maior medo é de permanecer sem tempo, sem o futuro. Observar o caos, a vida indo embora, parece ser um passatempo prescrito e autografado com sangue. As fotografias, assim, eternizam o terror, sufocante, de viver em uma realidade onde se é estatística do caos. De repente, descobrir que o destino do medo é qualquer um. De perder as esperanças de que o silêncio imposto por 1, 2, 3, 80 tiros possa ser escutado antes dos disparos. Junto à paz, que não precisa vir somente após o descanso. Estou em casa, bateu a fome, impossível sair. Então lembro, delivery, aciono o app, leva um tempo, escolho, faço pedido. Leva um tempo, ele chega, tive que descer, abrir o portão, pego o pacote, dou um sorriso, pergunto, tem feito grana? Um pouco, sorri largo, agradeço, ele vai, celular já chama, nova entrega, que bom, mais uma grana, 12 horas na rua. Quase o derrubaram, susto. Veio a chuva, se molhou, mais pedidos, mais grana. Tá com fome? Melhor parar. Senta, engole a comida, celular no colo, cola o rosto nele. Para! Hora de puxar. Outra entrega, longe. Vai assim mesmo, mais grana. O dia não acaba e chove. Ótimo, mais grana. Entra à noite. Churrada de pedidos, doido isso. Mais uma grana. Fim da noite. Hora de ir pra casa. Olha no app, confere. Quanto fez? Alguma grana? Amanhã? Tem mais. Será? Desliga o celular. E espera.
A biruta está caída. Não aponta direção alguma. O vento não sopra, mas ainda assim insufla corações e mentes. A linha d'água varia dia após dia. Ora se vê a carena, ora o costado. Obras vivas, ironia, submergem. Obras mortas acima da superfície, a mesma sensação de falta de ar. Entre obras vivas e mortas, a linha divisória risca o traço do desvio. Solto, arrastado e sem rumo, mas com medo. O medo de encostar nas margens. Mesmo se tivesse um remo, não adiantaria usar. Hoje, não existe um porto seguro para ancorar. Homens-ilhas. Em algumas ilhas, um farol. Um farol. Casas, embarcações. Arquipélagos da deriva. É melhor fechar os olhos, levantar os braços e sentir o sopro que começa a surgir. O sopro. O sopro que começa a surgir. Insufla. Começa a surgir.
Sem sonho, ninguém entra no mar. Carena, encostada. Carena, encostada. Sem sonho, ninguém entra no mar. A viagem se passa sem sair da cidade. Uma paragem de comboio, 6 minutos de trajeto. 6 minutos de travessia, passando por prédios, terrenos baldios, hortas, prédios de novo, pontes, coloridas ou não, gramados extensos, matas urbanas e mais conjuntos de prédios. Minhas expectativas e devaneios filtrados pelos vidros dos comboios. Vidros pintados, rabiscados, grafitados ou apenas sujos. Seis minutos depois, zero turista, zero glamour. E todo o meu desejo platônico de Portugal concentrado ali nesses mais simples sítios, a mergulhar nesta realidade pura, dura, reservada, interior. A viagem me leva ali neste bairro prensado entre o Tejo e a linha do comboio. Paro num café, pessoas fumam, tomam café ao som do rádio, da TV, pouca gente. O café parece que sempre ali existiu. O dono do café era miúdo, o pai dele já tinha este local. Vejo lá sempre a mesma velhota solitária. Ela come sua bola de pão com manteiga, bebe seu galão de café em gestos ritualísticos. É um vício, ela diz. Ela um dia me convida à sua mesa e me conta sua história, fragmentada. A cada visita escuto mais um pouco. Ela repete sempre igual. É a vida, é duro. Tudo muda, tudo passa. Uma outra velhota aparece lá. É ela que cozinha os rissóis do café. Os vizinhos encomendam a ela mini rissóis também para as festas. Ela já sabe que ela terá que sair de sua casa, pois vão construir coisa nova naqueles terrenos. Ela não sabe aonde irá depois. Às vezes uma senhora senta ali conosco. Ela conta que trabalhava na fábrica ao lado. Lhe perguntei o que ela fazia lá. Ela me olhou, dura, e disse num tom seco: armas. Passou a vida fabricando armas. Ela diz também que isso já não se pode chamar de bairro, pois está abandonado. Nas lonas, a portuguesa, como diz outra. Como é que é as lonas? O que é as lonas? Diz lá, explica. É a moda da tua terra? Não, é de Lisboa. Não, de Lisboa. Estás a apontar para mim que sabes que eu sou de Lisboa. Então,
E tu és alentejana. O meu pai E também queijo de caça e burros brancos. O meu pai também era alentejano. Ah, mas já não era alentejano, meu. O meu pai era de Porto Alegre, está bem? Freguesia de São Lourenço, está bem? Ela me conta que antigamente, quando ainda era um bairro de verdade, passavam nesta rua 3.000 pessoas por dia descendo na estação para ir trabalhar nas fábricas. Dia após dia, neste bairro que não é meu, nesta cidade que não é minha, observo o país entre profundas mudanças. Observo o movimento comovida pelos rostos, a sonoridade das conversas, os silêncios. Está calado e muito caladinha, porque daqui a 4 anos, se Deus quiser, estou no Alto São João. Ai, Emília, não é daqui a 4 anos. São João, ela é nova. Isso é para mim, que já sou Daqui a velha. 4 anos é que vão construir um metro para aqui. Não. É teimosa que nem um calhau. Mas eu também estive a ver a tua reportagem. Também eu vi e li. Agora vão fazer as duas. O bairro está mudando. Há gruas e pedreiros construindo às pressas edifícios de alto luxo. Cada velhota ali tem um futuro incerto. A senhora à minha mesa se extrai deste futuro. Ela diz que a mudança já não será para ela. Um dia ela me conta que seu prédio foi comprado por inteiro há pouco tempo, mas ela não sabe nada mais do que isso. Encontro então a senhora, que foi durante 15 anos arrumadeira no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e regressou ao Portugal com um intenso desejo de voltar logo ao Brasil, mas não deu certo. Ela não cansa de falar mal dos portugueses e de venerar os brasileiros. A uma certa altura se exclama saudosamente: "Ah, meu Salazar!" A cada viagem para o bairro, para o café, uma expectativa, a promessa de um novo encontro. O nevoeiro faz parte desta paisagem entre o Tejo e a linha de comboio. Uma paisagem que tarda em aparecer, como que se apagando numa insistência desconcertante. Peço para a senhora que costuma me convidar à sua mesa se posso fotografá-la, se posso mostrá-la nesta série de imagens que ali faço, ou até apenas usar a sua voz, mas ela não quer nada. Ela diz que não é para ela isso tudo. Através dela vejo resumido este Portugal mais secreto, um Portugal que também tarda em aparecer. Velhotes abandonados em bairros abandonados, como que já querendo se apagar neste nevoeiro à beira-tejo. E ainda assim, a promessa discreta de um céu azulado. Próxima paragem, Oriente, estação terminal. O mar é uma mulher corajosa. Às vezes grita, às vezes sussurra, às vezes nos apavora ou nos tranquiliza, mas nunca cessa seu movimento. O mar é uma mulher corajosa que nem a Marisa.
Sempre ouvi minha mãe dizer que a minha avó amava estar entre as águas. Amava ir à praia, lavar roupa. Tudo isso era uma terapia. E Marisa era extravagante, expansiva, ousada. Amava Clara Nunes, Alcione e os ventos de Ançã. Frequentava uma casa de umbanda em Cascadura. Pintava as unhas de laranja neon e curtia um decote. Marisa, a avó que eu não conheci. Ela foi morta bem antes de eu nascer, com 8 tiros no corpo. Minha avó Marisa tinha acabado de chegar do samba e a minha mãe tinha acabado de chegar do colégio. E quando eu entrei, já estava de camisola assim, aí a minha mãe entrou pela avenida correndo, sabe, falando: Márcia, o Carlinhos está aqui com uma arma, querendo me matar. Nós corremos pro quarto e aí a gente ficou entre a cama e o armário, assim, no quarto ali. Minha mãe me impressou na parede e eles dispararam a arma em cima da gente. Foram 8 tiros. A minha avó foi atingida por todos. No peito e nas costas. Eu falei que eu senti todos os tiros que a minha mãe levou, com toda seriedade, senti mesmo, porque ela fazia esse movimento assim, né, do tiro pegando nela. Eu me lembro que a minha mãe pediu água. Engraçado que eu sempre ouvia falar que pessoa baleada não pode beber água, sei lá. Ela falava que estava com sede. Quando ela abriu a geladeira, ela caiu no chão da cozinha. Marisa. O mar mora em seu nome. Quando mergulho em você, vó Marisa, sinto seu abraço. Enquanto houver movimento do mar, a memória da minha avó se renova. Ao dançar no mar, minhas águas se encontram com as suas. Dança comigo, Marisa. Adeus, povo bom, adeus, adeus que eu já vou embora. Pelas ondas do mar eu vim, pelas ondas do mar eu vou embora. Me perguntaram por que eu tiro tantas fotos de pessoas velhas. Quando me fizeram essa pergunta, eu já vinha pensando muito sobre envelhecer, sobre o ser idoso. Já tinha alguns projetos que trabalhavam com algumas questões relacionadas à velhice, mas eu nunca tinha reparado que mesmo antes disso, eu já tinha de fato tantas fotos de velhos. Velhos na rua, velhos no ônibus, velhos na praia, no mar, de costas, andando de cavalo, no metrô, no telefone, com crianças, das suas roupas, pés, mãos, dos meus avós. Dos meus avós. Dos meus avós.
primeiros contatos com idosos que me marcaram, que me fizeram refletir sobre a minha própria existência, sobre finitude, foi em um asilo. Quando criança, ia lá com alguma frequência visitar uma tia-avó minha que ficou hospedada até sua morte, tia Nicolina. Nesse lugar, o dia era estendido e ao mesmo tempo encurtado. Começava cedo e terminava muito cedo. E o seu durante era muito mais longo do que um dia normal. Era repleto de corpos marcados pelo tempo em forma de história, de rugas, de dores, alegrias, vontades, arrependimentos, enfim. Eram corpos marcados por toda uma vida. Um corpo velho tem muito mais do que cabe nele. Um corpo velho encontra-se diante da morte. Velho é colcha e ainda pode pôr retalho. Mas tá bom. Mas e qual que é a diferença de velho e idoso? Sei. Qual que é a diferença de velho e idoso? Não, o velho não, a velha é coisa que é velha mesmo, estragada, né? Sei. O idoso não, o idoso é uma coisa que é antiga, mas mantém muito dos seus valores atuais. Uhum. A experiência de vida, tá? A não ser quando chega igual o seu avô, coitado. Aconteceu com a minha cunhada Maíra aqui também. Essa cunhada minha você conheceu, né? Sim. Eu ficava aqui, no outro quarto, Uhum. e ela deitada, ela pegava e dizia, meu Deus, me leva. Ontem, depois de muito tempo, fui visitar meus avós. Meu avô Mário, que é esse da foto, tem mal de Alzheimer há pelo menos 15 anos, e hoje ele já se encontra em uma fase mais avançada da doença. Já quase não fala e fica a maior parte do tempo sentado ou deitado. Sussurrei vários palavrões em italiano no seu ouvido, que ele me ensinava quando era criança e pedia para que eu não contasse para minha avó. Todas as vezes que fiz isso, ele riu e sorriu. Com certeza ele não lembrava quem eu era e talvez até nem tenha entendido o que eu falava no seu ouvido. Ou talvez até tenha. Mas a questão é que a memória dele não se esgota com ele. A memória dele também é a memória que eu tenho sobre ele, que minha avó e meu pai têm sobre ele, que todos os meus familiares e amigos têm sobre ele. Nós construímos uma memória coletiva, que mesmo que você mesmo se esqueça de sua própria memória, ela ainda estará viva nos outros, na história. Para mim, meu avô continua sendo aquele que tocava todos os instrumentos, que fazia graça com todo mundo, que é de peixinho no escorregador e que me ensinava palavrões em italiano. Para meu pai e minhas tias, continua sendo um Mário que eu não conheci. E para minha avó, um que nem eles conheceram. Além de sermos seres individuais, somos também seres coletivos que existem além da nossa própria existência. Somos feitos de carne, osso e memórias.